Olá, muito boa tarde. O JPB sendo exibido em rede para toda a Paraíba. E a gente começa falando de um crime que chocou o país inteiro em fevereiro de 2012 na cidade de Queimadas, no agreste do estado. Um estupro coletivo e 2 mulheres mortas. Michele Domingos da Silva, de 29 anos, e Isabela Monteiro, de 27. 10 pessoas foram presas. E hoje, aqui em João Pessoa, o homem que teria planejado tudo isso será julgado. Eduardo dos Santos Pereira, e a gente vai direto para o Fórum Criminal, onde será esse julgamento. Quem está lá é Zuíla Davi. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham o JPB em todo o estado. Aqui em frente ao Fórum Criminal de João Pessoa, como a gente pode ver, a movimentação já é intensa. Todos estão aguardando a abertura aqui do fórum para que as pessoas possam assistir a esse julgamento tão aguardado. O julgamento de Eduardo dos Santos Pereira está previsto para começar a partir das 2 horas da tarde e será presidido pelo juiz Antônio Maroja Lima Filho, que está substituindo o magistrado titular Marcos William de Oliveira. Estão previstas 7 testemunhas de acusação e uma de defesa. Também o júri popular acontece exatamente 2 anos e 7 meses depois do crime que aconteceu em fevereiro de 2012. Eduardo está preso desde então. Ele foi preso um dia após o crime, dia 13 de fevereiro, e está desde então na penitenciária PB1 aqui em João Pessoa. Ele está no presídio de João Pessoa, como já falei, e aqui no fórum a movimentação continua bastante intensa. Também aconteceram protestos envolvendo movimentos feministas e de pessoas que lutam contra a violência contra a mulher. A gente está aqui aguardando, daqui a pouco os portões devem ser abertos e lá dentro, além do fórum, da audiência que vai acontecer, também vai ser montado um telão do lado de fora para que as pessoas também possam acompanhar ao vivo ao júri popular. Daqui a pouco eu volto, Bruno, com outras informações sobre esse crime bárbaro que chocou toda a Paraíba, que vai ter um desfecho hoje. Obrigado, Zuíla. Você está vendo aquele cartaz aí, Somos Todas Mulheres de Queimadas, uma campanha que vem ganhando muito adepto e já chegou às redes sociais também. Os estupros, segundo a polícia, e vocês devem se lembrar, aconteceram durante uma festa de aniversário. A Michele e a Isabela foram mortas porque reconheceram os estupradores. O caso foi mostrado em rede nacional, chocou o país. Com trechos de uma reportagem exibida no Fantástico, a gente vai relembrar o que aconteceu em 12 de fevereiro de 2012 na cidade de Queimadas. A cidade de Queimadas, no agreste do estado, ficou em choque. A notícia foi destaque nos telejornais de todo o país. Virgem Nossa Senhora, mataram a menina de Fátima e mataram a filha de Fuga. Um estupro coletivo, 2 mulheres assassinadas e 10 pessoas detidas depois de uma festa de aniversário onde todos se conheciam. Eram amigos, parentes. A recepcionista Michele Domingos da Silva, de 29 anos, foi morta a tiros ao lado da igreja da cidade. A professora Isabela Monteiro, de 27, foi encontrada numa estrada. O dono da festa foi dar queixa do assalto na delegacia. A polícia começou a desconfiar da reação dele. Como é que um crime tão bárbaro que aconteceu na sua residência durante o aniversário de um irmão seu, meia hora depois você está sorrindo? Eduardo dos Santos Pereira, de 28 anos, foi preso no velório de Isabela. A polícia foi encontrando todos os acusados, 3 adolescentes e 7 adultos, inclusive o aniversariante Luciano dos Santos, de 22 anos, irmão de Eduardo. Policiais encontraram grande quantidade de armas, presilhas e cordas para amarrar as mulheres. O grupo teria preparado o crime com 15 dias de antecedência. Durante a festa, apagaram a luz, vestiram máscaras de carnaval e estupraram 5 convidadas. Isabela e Michele foram mortas porque reconheceram os estupradores. Ninguém que possa falar mal daquelas meninas, trabalhadoras. Michele, por exemplo, era tudo nessa família. A gente dependia, inclusive, financeiramente dela. A mãe de Isabela teve um pressentimento e chegou a mandar uma mensagem no celular da filha. Vem pra casa, já tá tarde. Manhã tá só. Aí só sei que não teve resposta. 1 hora depois, recebeu a notícia do assassinato. Criamos nossa filha com muito amor. Sair dentro do seu ventre, criar, crescer, educar, para depois ver se destruir assim, por malvadeza. Uma
barbaridade que a gente imagina que só acontece longe da gente, mas infelizmente não é assim, né? Vamos voltar a falar ao vivo do Fórum Criminal, onde hoje à tarde acontece o julgamento de Eduardo dos Santos Pereira. Dessa vez quem traz as informações de como será esse julgamento é a repórter Linda Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no hall do 5º andar do Fórum Criminal em João Pessoa. Olha, aqui nessa porta, tá aqui o primeiro tribunal do júri. Atrás dessa porta tem um pequeno corredor que vai dar acesso no final dela. No final do corredor tem aí o plenário onde será realizado o julgamento. A porta ainda está fechada, nossa entrada ainda não foi autorizada. Durante essa edição do JPB a gente vai tentar mostrar mais detalhes do local, né, onde será realizado o julgamento. A gente vê aqui alguns estudantes de direito, alguns estagiários que chegaram agora há pouco para assistir, para acompanhar o julgamento. A gente vai saber mais detalhes de como vai funcionar esse julgamento com o advogado criminal, o Eduardo Luna. Boa tarde, Eduardo. 25 pessoas são convidadas a participar do júri, mas na hora 7 são escolhidas. Como é que funciona isso? Então, Linda, para esclarecer para o público da Cabo Branco, um número específico de jurados é convocado para participar da sessão de julgamento e 7 são sorteados para efetivamente funcionarem no conselho de sentença, que consiste num conjunto de jurado, um número de 7, que irá efetivamente, fim dos trabalhos do plenário, julgar a causa. Vamos falar aqui para o pessoal como é que cada um fica posicionado no plenário? Então, a respeito da dinâmica do procedimento plenário, o Ministério Público ele sustenta a acusação por 1h30. Após essa peroração do Ministério Público, a defesa intervém por 1h30, com possibilidade de réplica e tréplica. Ou seja, debates orais acontecem e, em seguida, o Conselho de Sentença é chamado a apreciar as teses que foram ventiladas durante os debates. Agora, Eduardo, o caso aconteceu em Queimadas. Por que o julgamento está sendo realizado aqui em João Pessoa, do Eduardo? Pergunta pertinente. Esse caso específico, ocorreu o que o Código de Processo Penal denomina como desaforamento. O Código de Processo ele prevê algumas circunstâncias que, em sucedendo essas circunstâncias, acarretam o encaminhamento do julgamento para um outro município. Olha, pessoal, a gente está vendo aí, olha, o pessoal acabou de sair da sala, do corredor, deu para a gente mostrar um pouco, porque realmente a entrada da gente ainda não está autorizada. Mas durante toda essa edição, o Eduardo vai continuar aqui com a gente vai explicar como é que funciona esse julgamento, para o pessoal de casa entender um pouco. Bruno. Obrigado, Linda, pelas informações. Obrigado ao doutor também. E esse caso chamou tanta atenção que a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República enviou uma representante para acompanhar o julgamento de Eduardo Pereira. E ela disse que acredita na condenação do réu. A gente já tem a condenação dos outros 9 participantes desse crime, e esse, então, é o principal acusado. Então, a gente espera e confiamos na justiça aqui da Paraíba para que seja feita a reparação e a responsabilização desse crime. As mães de Isabela e de Michele não foram para o julgamento em João Pessoa, elas ficaram em Queimadas. E nossa equipe de reportagem foi até a cidade saber o clima entre os familiares das vítimas, acusados e das pessoas nas ruas. Acompanhe agora. O julgamento está marcado para começar às 2h da tarde. Eduardo dos Santos Pereira é o último dos 10 acusados de terem participado do estupro coletivo de 5 mulheres e morte de 2 delas, na cidade de Queimadas, em fevereiro de 2012. Mais de 950 dias depois do crime, para a Justiça, o julgamento de Eduardo representa um capítulo final. Situação bem diferente para as 2 famílias que perderam as jovens. Deus deu a cruz para a gente carregar e eu só tenho que pedir a força a Ele para carregar essa cruz até o fim. Nunca imaginei que fosse tão pesado uma cruz dessa, porque também nunca imaginei que fosse passar por uma coisa dessa natureza. Foi um crime que foi planejado, foi um crime que foi arquitetado. As meninas foram assassinadas de forma brutal e cruel. Então a gente vai continuar lutando por justiça. A nossa luta não termina aqui. Iremos continuar assim, no sentido de fazer com que a memória das meninas não seja apagada, não pelo que aconteceu, e sim pelo que elas eram, não apenas para a família, mas para os amigos e conhecidos. Eduardo é apontado como um dos mentores e executor do crime.
A expectativa é que o tempo de reclusão chegue à pena máxima permitida pela justiça brasileira. As famílias das vítimas estão na capital João Pessoa para acompanhar o julgamento, menos as mães de Isabela e Michele. Dona Maria José diz não ter forças para ficar frente a frente com nenhum dos acusados. Hoje eu me sinto mais abalada, então eu não tenho coragem de olhar para aquele mentor, quem arquitetou todo o crime. Nós fomos até a casa onde Eduardo morava, local do crime. Nos últimos 2 anos e 7 meses, ela foi alugada por 3 famílias diferentes. Falamos com uma moradora que não quis gravar a entrevista, mas revelou não comentar sobre o assunto. É melhor tentar esquecer. Tarefa difícil para quem passa pela rua no centro da cidade todos os dias. Já se passaram 2 anos e 6 meses, mas dá para esquecer o que aconteceu por aqui? Não dá não, viu? Porque não é do negócio das meninas, não pode esquecer não, que é da família, né? Porque essa é a família da gente ainda. Aí, uma coisa muito estranha, né? Aconteceu o que aconteceu com as bichinhas, sem precisão, né? Foi. Dona Maria, me diga uma coisa, toda vez que a senhora passa aqui na rua, como é? Se lembra, tem que se lembrar que a pessoa não se esquece. Não se esquece nunca o que acontece. Não só no local onde aconteceu, como a gente revê, a gente encontra as famílias na igreja, de qualquer movimento da sociedade, a gente toma aquele choque. Cada vez que a gente olha para um familiar, não que a gente ache que o familiar seja culpado, mas é inevitável a gente tomar aquele choque e lembrar que aquela pessoa tem uma ligação familiar com aquela outra pessoa. Lembranças e dor presentes na vida das famílias. Lutar por justiça passou a ser prioridade para aqueles que foram privados do convívio, como Isabela e Michele. É um júri muito doloroso para a gente esperava muito por esse dia, por esse momento, e estamos aí para vivenciar e ver o que é que vai dar. E nós cremos que a justiça continua do nosso lado e que vai, com certeza, pegar a pena máxima. A gente sabe que ele pode pegar 100 anos, mais um dia, ele vai sair, porque a gente sabe que só pode cumprir no máximo 30 anos. E 30 anos para ele pode ser, e a família dele pode ser muita coisa. Mas para a gente 30 anos não é nada. A gente volta a falar sobre o caso de queimadas que aconteceu em fevereiro de 2012. 5 mulheres foram estupradas durante uma festa de aniversário. 2 delas, que reconheceram os estupradores, foram assassinadas. Segundo a polícia, 10 pessoas participaram desses crimes, todas foram presas. E hoje, na capital, acontece o julgamento do homem que teria planejado tudo isso, o Eduardo dos Santos Pereira. A gente volta a conversar ao vivo com a repórter Zuila Davi, direto de João Pessoa. Zuila, explica pra gente qual a real situação dos outros envolvidos nesse caso. Olá, Denise. Olha só, outros 6 homens que são acusados de participar do estupro coletivo, eles já foram julgados e condenados. O Luciano dos Santos Pereira, o irmão do Eduardo, Jacó Souza, Fernando de França Silva Júnior, Luiz Barbosa Cassimiro, José Jardel Souza Araújo e Diego Rego Domingues, todos eles foram condenados pelos crimes de formação de quadrilha, estupro e cárcere privado. Eles cumprem pena que variam de 26 a 44 anos. E 3 adolescentes que também estão acusados de estarem envolvidos nesses crimes também foram julgados e hoje cumprem medidas socioeducativas no lar do garoto. O único que ainda falta ser julgado deste caso é o principal, que é o mentor e o acusado de mandar fazer tudo isso e participar de tudo desse estupro coletivo e também das mortes de Michele e Isabela, que é o Eduardo. Só ele falta ser condenado, falta ser julgado e, de acordo com o promotor Francisco Sarmento, que é responsável pela acusação, o Eduardo ele deve ser condenado por todos os crimes que ele é acusado. No caso, duplo homicídio triplamente qualificado e também 5 estupros. Essa pena máxima pode chegar a mais de 100 anos de prisão em regime fechado. Nós continuamos aqui em frente ao Fórum da Capital, como a gente pode ver,
A movimentação já diminuiu um pouco mais, as portas já se abriram, o pessoal já entrou, muitos estudantes de direito, estagiários, parentes e amigos das vítimas e também pessoas que se sensibilizaram com o caso, que acompanharam tudo pela televisão, pela internet, enfim, foi um caso que tomou repercussão nacional e muita gente indignada com essa barbárie que aconteceu em Queimadas e que pode ter, enfim, um desfecho e a justiça que seja feita a partir de hoje. Denise, volto com você. Muito obrigada, Zuíla. Bom trabalho para você. Lembrando, o julgamento começa às 2 da tarde e toda a cobertura completa você vê no JPB segunda edição de hoje.